paz do Senhor. A paz, amado servo do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, aleluia, amém. De acordo ao horário, ao fuso horário que se encontra, estamos a saudá-lo na bendita paz do Senhor, no nome daquele que é o Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus Cristo. Já está no ar o programa Ouça a Voz de Deus e temos como convidado hoje o grande homem de Deus, evangelista Cristóvão. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique conectado, fique conectada, porque vamos ouvir Deus através do servo que ele ungiu diante dos anjos, diante dos homens e diante de todos os outros seres, para a honra e glória do seu nome. Evangelista, como está? Como vai essa disposição? Pela graça do doce bom Deus, estou muito bem. Louvado seja Jesus Cristo pela força, saúde que Ele nos concedeu. Não tenho nada de queixa. Vai bem, porque tem sido o comando a minha vida, a vida da minha família. Então, eu digo que vai bem, em nome de Jesus. E começando já, eu vou ter a primeira resposta. Eu não faço primeira pergunta, melhor dito, não resposta, porque quem está para responder é Deus na boca do seu servo. Amém. Eu não faço perguntas fáceis. Evangelista, é fácil ser evangelista? Esse nome evangelista soa bem, evangelista. É fácil sustentar este título, este nome? Eu digo que ser evangelista é algo maravilhoso, muito bom, mas ser evangelista nem é algo fácil. Digo porque que não é algo fácil, porque é uma responsabilidade. Quando a palavra nos ensina, ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Deus está nos conceder uma responsabilidade, mas cumprir essa responsabilidade há obstáculos. Então eu digo que ser evangelista não é fácil, é mesmo difícil, mas quando nós temos Cristo como nosso Redentor, Cristo, porque quando Ele nos diz que ir ao mundo, Ele é quem está nos dando essa responsabilidade. Sabemos que há de nós encontrarmos situações que vão nos complicar, mas Ele está aí para nos capacitar, Ele está aí para nos guardar de tudo quanto o diabo vai ficar quando estivermos a trabalhar na seara do Senhor. Então digo que ser evangelista é bom, mas não é fácil. Do ponto de vista do evangelista, de acordo às experiências que tem vivido, que tem sido a maior dificuldade para se manifestar, para exercer o ofício de evangelista? Qual é que tem sido, o que acha que está, de acordo às experiências, a maior dificuldade como evangelista de Deus? Como evangelista de Deus, a maior dificuldade que nós temos tido é mesmo quando vamos para o campo, quando vamos para evangelizar as pessoas. Muitas das vezes as pessoas, hoje há uma incredulidade enorme das pessoas. As pessoas não têm crido muito quando você vai evangelizar. Essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho encontrado quando eu vou para o campo evangelizar. Mas uma das coisas que nós aprendemos com um homem de Deus, com o nosso apóstolo, nosso mentor, ele tem nos ensinado que os campos estão minados, mas elas estão brancas. Mas ela precisa de cefeiro. O cefeiro somos nós. Nós não atentaremos muito pelas dificuldades que nós estamos a ter, porque a Bíblia nos ensina que o maior está em nós, é Cristo Jesus. Então, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às situações que vamos encontrar, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos conseguir ultrapassar esses obstáculos. Então, durante esse tempo em que eu comecei a trabalhar neste chamado em que o Senhor me concedeu, que é a evangelização, porque eu sou chamado de evangelista, eu encontrei N dificuldades. Várias vezes, o diabo ele se impõe, ele vai criando situações adversas para que você não consiga cumprir. Por exemplo, quando eu saio, porque uma das vezes o homem de Deus, que é o apóstolo Maria Dalta, ele foi na minha casa dizendo que nós temos que cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Mas nós alegamos, eu ainda não estou preparado, eu não estou capacitado, como eu faria isso? Eu não tenho conhecimento da palavra, mas quem capacita, quem dá sabedoria? O Espírito Santo. A palavra nos ensina quando nós pedimos sabedoria deliberadamente, nos concede. Então, daí, quando o homem de Deus ele disse, não,
é o momento de vocês irem cumprir isso. Nós ficamos meio pasmados, mas temos que cumprir a voz de Deus. Não era a voz do apóstolo Maria da mas era a voz de Deus. Nós temos que cumprir. Além dos obstáculos que nós poderíamos encontrar, né? Mas temos que cumprir, porque temos que primeiramente mesmo honrar e ouvir a palavra de Deus. Nós honramos, mas não foi nada fácil. É como aqui o servo do Senhor disse dos obstáculos. Nós encontramos muitos obstáculos, principalmente quando nós começamos a pregar a palavra lá mesmo no Tapuaco, na Funda. É uma zona precária. Além de ser uma zona precária, é uma zona onde lá a bruxaria é de alto nível. Mas nós não atentamos por aquilo que nós estávamos na mão do Senhor. Estávamos sob a proteção do Senhor. Porque a Bíblia diz que toda ferramenta preparada não prosperará. Então foram muitos maus que se levantaram contra nós, mas nós não atentávamos nós olhávamos. Evangelista Cristóvão, qual é o maior prazer como evangelista? Eu digo que o maior prazer que eu tenho como evangelista é tocar vida, ganhar alma, levar a palavra da salvação. Eu digo que isso é o meu maior prazer, porque eu não olho, eu digo sempre uma coisa, já falei várias vezes com algumas ovelhas minhas, algumas pessoas que eu tenho falado da palavra. E eu digo que eu estou aqui não é para que eu seja salvo sozinho. Eu estou aqui para que eu seja salvo com os outros. Então, sendo salvo com os outros, eu devo fazer o quê? O maior prazer que eu tenho é o quê? É levar a palavra da salvação. É evangelizar aquelas pessoas que precisam de conhecer a Jesus Cristo. Então, quando eu faço isso alegra-me mesmo muito, porque aquilo eu faço por prazer. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu vou fazer a obra, mas para que um dos dias obtenha a recompensa a partir do Senhor. Não. Eu faço, eu evangelizo, levo a palavra do Senhor, porque eu amo o meu próximo. Da forma que Cristo nos amou, então eu também procuro forma de demonstrar o amor ao meu próximo. Mostrar o amor ao meu próximo, que é olhar pela salvação, não só de mim, mas também pela salvação do meu próximo. Então, esse é o maior prazer que Deus concedeu no meu coração, que é levar a palavra da salvação àquelas pessoas que nós amamos. Sabemos que é casado e bem casado para a glória de Deus. Já era filho de Deus quando casou. Amém. Quais são as facilidades que Deus ofereceu a ti para permitir que você esteja casado? Primeiramente, eu sempre fui uma pessoa doada a Deus, desde a minha mocidade, porque eu não fui jovem que teve muitas avarias no mundo. Eu acredito que o projeto de Deus para com a minha vida já é algo que foi arquitetado há bastante tempo. Então, quando eu enverdo para buscar ao meu Deus, não tive, tive determinadas dificuldades, mas eu consegui ultrapassar isso. Mas no que concerne ao meu casamento, eu só digo que Deus não une casal, une propósito. A minha união com a minha esposa foi um propósito de Deus, porque a minha mulher, ela foi minha colega de escola, nós fizemos o ensino médio juntos. Só que a Bíblia diz uma coisa maravilhosa no livro de Joel. Ele diz que o Senhor derramaria sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam visões. O que acontecia? Quando nós estávamos a estudar no ensino médio, eu não tinha filho, não olhava muito pela minha atual mulher, né? Não tinha assim um afeto, né? Que para um dia poderíamos ficar juntos. Mas o que acontecia lá na escola é que os meus colegas diziam sempre: estes dois são muito pastores, são muito da igreja. Onde eles estão só falando da palavra, esses dois devem ficar juntos, dois têm que estar juntos. Os meus colegas sempre diziam isto, esses dois têm que ficar juntos. Naquilo eu não dava importância, mas afinal acredito que Deus usava a boca dos meus colegas. Aquilo servia como uma profecia para a nossa vida. Então eles foram falando, mas Deus já estava planejando algo melhor para a nossa vida. Então quando ela termina o ensino médio, eu termino o ensino médio em 2011, um dia eu ligo para ela, Lana, gostaria de te ver, mas com o intuito de
não estarmos juntos, mas isso era matar a saudade da colega, mas afinal naquilo o Senhor já estava aqui a projetar algo para nós. Quando eu comecei a ter contato com ela, eu até agora eu digo que maravilha de Deus. Eu até agora não entendo como hoje estou com essa maravilhosa mulher, mas eu digo que tudo ocorreu, aconteceu mesmo que Deus já estava planejando. E hoje eu tenho um casamento que eu não digo que não houve obstáculos. Nosso casamento teve obstáculos, nosso casamento teve aflições, mas isso tudo surgiu para crescimento espiritual, para uma elevação para mim e para minha esposa. Eu digo, dou graças a Deus, eu louvo a Deus por nós passarmos por esta fase no nosso casamento e no nosso ministério. Tudo era mesmo para nós crescermos espiritualmente, tudo era mesmo para que nós atingíssemos aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Então, desta via compreendemos que efetivamente Deus contribuiu para a consumação desse maravilhoso e casamento que tem sido modelo para edificar muitas almas, muitas pessoas, muitos casais. Evangelista Cristóvão, o Evangelho em Angola a ser pregado como tal, a igreja está a cumprir o papel do ID, tem a palavra. Servo do Senhor, acerca do Evangelho em Angola, ela ainda está um pouquinho monótona. Por que eu digo isso? Hoje nós estamos mais cingidos. Quando a Bíblia diz que ido ao mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ele não está cingido dentro da igreja, não. Quando se fala ide, é em todo local. Não importa onde o Senhor nos enviar, não importa qual é o obstáculo que nós vamos ter, mas quando o Senhor fala ide, não é para nos cingir dentro da igreja, é mesmo para sair e pregar o Evangelho em zonas precárias, porque há pessoas que precisam de ouvir a palavra e não estão a ter essa oportunidade. Mas o que hoje, o que eu vejo aqui em Angola, a evangelização ela é centrada. Não é uma evangelização quando aquilo que nós aprendemos com Cristo, né? Quando diz que ide até os confins da terra. Hoje só estamos a nos cingir aqui na capital, e nós não saímos, só nos cingimos aqui. A Bíblia nos diz que temos que ir nos confins da terra, é no Cunene, Benguela, mas naquelas zonas precárias, aquelas zonas complicadas. Então nós precisamos ir pregar o Evangelho, devemos levar a palavra de Deus nessas zonas, mas não estamos a fazer isso. Por exemplo, lá no Taqual, quando eu estava na Funda, é uma zona muito precária. E eu digo que pregar o Evangelho aí é mesmo difícil. Mas nós não fomos olhando na dificuldade, como é difícil. É como uma das vezes aconteceu com Jeremias, quando o Senhor lhe estava a dizer, eu te capacitei para poder derrubar, destruir e reconstruir. Mas ele disse, Senhor, eu não sou capaz, eu sou um menino. Mas o Senhor ele diz que eu, quando eu te mando, é porque eu sei que eu vou te capacitar. Então, o que acontece? O Senhor nos levou lá. Louvo a Deus que Ele nos levou como objetivo de levar a palavra e muita gente foram salvos. E hoje, quando o Senhor está nos mandando, não veja, como eu vou viver aqui, eu vivi mal. Mas pela graça de Deus, não atentei naquilo que eu estava, na situação que eu estava a viver. Eu vivi numa casa de chapa, uma casa feita de latrina. E esta casa, as chapas eram perfuradas, tinham furos, onde a pessoa de fora conseguia ver dentro da casa. Mas eu não atentei pela casa, porque eu sei que eu estou a fazer é melhor e é maior. Porque o que o Senhor prepara para nós está lá, não está aqui, não é terreno. Então eu fiz aquilo de agrado, ouvindo a voz do meu Deus. E eu, pela graça de Deus, muita vida foram alcançadas. Eu poderia dizer, aqui na Funda, esse bairro assim, aqui onde o Senhor me manda, o Senhor não me ama. Eu estaria a mostrar que eu não amo o Senhor. Porque quando nós amamos o Senhor, não vamos olhar na dificuldade, vamos continuar a crer nele. Então, o que eu noto hoje é muitos homens de Deus que estão fingidos, que estão colocados no filho, sem sair para levar a palavra como ela deve ser. Então, quando se diz ide ao mundo pregar o Evangelho, não está só em Luanda, não está só em Gajeré, não, temos que ir mesmo em toda a localidade levar a palavra. Porque há muita gente que não consegue da palavra, há muita gente que estão à espera de uma pregação, de uma palavra para serem salvos. Então, nós é que devemos fazer isso, nós é que devemos levar esse nome. Glórias a Deus.
Homem de Deus, quais foram as obras milagrosas que Deus fez no exercício do teu ministério, que Deus fez nas pessoas. Conta-nos 2 ou 3 testemunhos, porque sabemos que foram inúmeros. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Eu só digo que quando você aceita o ídolo, o poder já está sobre a sua vida. O poder já está sobre a sua vida. Creiam nisso. Quando eu aceitei o ídolo do Senhor, pegar a palavra, o poder já estava sobre a minha vida. Quando eu cheguei nesta zona lá, na segunda, quando eu comecei a pegar a palavra, um dos grandes testemunhos, eu digo que não tem som, eu vou falar de uns testemunhos que vão ser edificantes para nós, não só para mim, mas para nós no geral. Foi quando um homem, este homem estava com tala, e esta tala já durava 2 anos. Ele frequentava na casa das santas, que é a casa daquelas mães que ficam a bungular. Então ele estava lá a fazer o tratamento, fazia o tratamento, louvado a Deus, fazia o tratamento, mas não estava a haver nenhuma solução. Isso levou 2 anos e o texto do Senhor estava a apodrecer. E nós, eu e a minha esposa, fomos evangelizar, senhores. Fizemos evangelização, chegamos até a casa desse senhor, falamos de Jesus. No mesmo dia ela aceitou Jesus, mas fizemos um convite para pudesse ir para a igreja. No primeiro dia ele não foi, mas depois de uma semana ele mesmo apareceu lá na igreja. E durante o tempo começamos a orar por este mesmo senhor, esta ovelha, começamos a orar pela graça de Deus. No primeiro mês as penas já começaram a mostrar melhorias. Depois do segundo mês, a perna ela ficou curada completamente. Isso eu digo o quê? Porque ele creu e aceitou a Jesus Cristo e o Senhor começou a se manifestar na vida dele. Ele disse, eu fiquei na santa durante 2 anos. Não vi isso, mas durante 2 meses que eu frequentei aqui, o Senhor me curou. Então, louvo a Deus. Nosso Deus, Ele trabalha, Deus se manifesta, nos concede o poder. E depois, um dos grandes testemunhos que eu tenho aqui, isso consiste numa das minhas ovelhas que passou por uma situação. Ele só viveu uma vida de sofrimento. Como? Ele foi militar. E sendo militar, na sua infância, ele cresceu. Depois que ele atingiu seus 14 anos, ele perde a mãe na guerra, a mãe e o pai. E depois de perder na guerra a mãe e o pai, depois dos seus 15 anos, ele foi rusgado, foi levado para a rusga. E durante o seu tempo, ele viveu uma vida cumprindo a vida militar. E nisto ocorreu um incidente na vida deste homem. Ele pisou numa mina e aquilo trouxe uma lesão, e nesta lesão foi amputado os pés. E ele andava de muleta. Então, nós fomos para lá, começamos a falar da palavra e evangelizamos. Naquele momento estava mesmo difícil, ele não queria se converter, porque ele estava também envolvido no meio do... Vamos dizer que ele estava ligado com o mundo do álcool. Estava ligado com o mundo do álcool, mas nós fomos falar da palavra com ele. Fomos falar pela primeira vez, pela segunda vez. Ele depois aceitou, começou a frequentar lá no ministério. Mas eu digo sempre que o que me alegra neste servo de Deus é que durante o tempo, mesmo ele estando embriagado, mesmo ele estando embriagado, ele não atentava, ele ia mesmo buscar a Deus desta forma. Uma das vezes aconteceu, ele mesmo estando embriagado, não conseguia como caminhar, mas ele conseguiu ir para a igreja, mas como regressar para a casa dele, ele não conseguia. Então eu disse, o que eu devo fazer para levar este homem? Ele é um homem muito grande, mas eu acho que de verdade forte, quando nós amamos, nós devemos estar com o nosso. Eu peguei, porque eu sabia, se ele assim, ele vai cair, ele vai se alejar e vai acontecer muita coisa. Depois de terminar o culto, eu peguei aquele homem, pus ele no meu colo, fui com ele até a sua casa, ele pus na cama e pedi na mulher para cuidar dele. E eu louvo a Deus que aquela atitude ativou a mulher dele e a mulher se converteu. Depois de um tempo, ele ficou
incomodado esta pessoa. Nos seus últimos dias, ele pediu a minha presença lá no hospital para mim orar por ele. Louvado a Deus que ele já tinha aceitado a Jesus. Ele disse, pai, eu não sei se eu terei mais muito tempo, mas eu tenho coisas para me chamar, para que eu passei com ele. E naquele dia, depois de um dia, ele acabou por falecer. Eu louvo a Deus porque Deus nos enviou aí com o objetivo de salvar. E esta pessoa foi salva. E ele passou neste mundo por tantas situações, mas Deus me deu o privilégio de ser salvo em nome de Deus. Louvado a Deus. E outro testemunho que eu tenho é dos meus filhos. Este testemunho, eu digo que eu me maravilho contar, porque Deus, quando te envia, não se sabe por que ele está te envia. Era um casal, e este casal eles não gostavam de frequentar lá o ministério, mas por intermédio de seus filhos eles começaram a frequentar. Só que o que acontecia? Era uma casa atribulada por enfermidade. Era uma casa atribulada por enfermidade. Os filhos ficavam sempre doentes, mas pelo poder do Espírito Santo nós nos apercebemos disso, começamos a orar por eles, na graça de Deus. O Espírito Santo nos conduta, nós começamos a orar a favor dessas crianças. Nós começamos a orar e quando começamos a orar, o espírito de enfermidade estava afastado daquela família. E quando os pais notaram que alguma coisa estava a ocorrer na família, estava a ocorrer uma mudança, eles também converteram-se. Só que nesta caminhada da conversão, a mulher, a mãe deste menino, ele estava a fazer algo desagradável. Ela ia fazer seu negócio, só que lá no seu negócio ela envolvia-se com uma outra pessoa. E nesta situação ela ficou concebida. O marido ela só conseguiu perceber mais tarde. E ela ficou grávida de uma outra pessoa. Mas como o marido ele já estava a buscar a Deus lá no ministério, começou a ouvir a palavra de Deus, tudo quanto o Espírito Santo nos conduzia para nós falarmos, ele ouvia. E foi quando ele se apercebe que a mulher fez isso por causa da palavra que já estava no seu coração acerca do perdão. O que ocorreu? Ele não atentou na situação que aconteceu, que é a traição. Ele sabia o perdão e ele já ouvia a palavra do perdão. O que ele fez? Através dele ouvir a palavra do Senhor, o perdão, o amor, ele conseguiu perdoar a esposa. Hoje, neste momento, estão firmes, pela graça de Deus. Ele considera esta menina que nasceu da traição como a filha e também agora tem mais outro filho. E eu louvo a Deus porque ocorreu isso porque eles ouviram a Deus. Deus trouxe a transformação na família. É uma família feliz, uma família saudável, em nome de Jesus. Deus seja louvado, homem de Deus. Agora queremos ouvir experiências sobrenaturais de Deus com a sua pessoa. De Deus com a sua pessoa. Coisas sobrenaturais que você guarda no oculto e que maravilharam a experiência com o mundo do Espírito, com a voz do Senhor, com a glória. Alguma coisa aconteceu nessa caminhada. Certeza que sim. De certeza que sim, queremos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Eu digo que durante esta caminhada eu aprendi muito. Durante esta caminhada o Senhor me ensinou grandes coisas e também houve elevações espirituais. Cresci muito espiritualmente e há coisas que ocorreram sobrenaturais que aconteceram comigo. Eu digo sempre, primeiramente foi aprendendo muito com o Espírito Santo. Durante esta caminhada que eu tive muito aprendizado com o Espírito Santo. Além de ter aprendizado com o Espírito Santo, ele me fez crescer no nível espiritual que eu até agora me maravilho. Porque algumas vezes eu perguntava, Senhor, as coisas que estão a acontecer na minha vida, como é que isso está acontecendo? Mas o Senhor ele me diria, isso está acontecendo por causa de quê? Por causa da sua entrega. Nós queremos perceber como é que o Espírito Santo instruía vocês dois. Você ouvia a voz, tinha visão, o discernimento, arrebatamento do Espírito, do sentido. Essa experiência. Entra ali. Aleluia. Ok. Concernente a experiência que eu tive, ela consistia mais em visões, não. Eu sou mais de voz. Eu ouvi voz de Deus. Muitas das vezes o Senhor ele orientava-me
que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer. E através dele dar-me essa orientação, através de vós, isso quando eu estivesse na madrugada a buscar a face do Senhor, ou quando eu estivesse sozinho, ou quando eu estivesse ao monte, Deus falava, me orientava o que eu deveria fazer, concernente esta caminhada, concernente ao meu ministério, concernente à igreja, concernente o que eu poderia fazer. Então, era mais, não muito para arrebatamento, mas é mais determinante de vós. O homem de Deus já teve contato com uma visão de um anjo, visitação de um anjo, alguma coisa assim sobrenatural, fora do ordinário, fora das coisas do mundo físico. Já, uma das vezes isso aconteceu lá no Ministério. Queremos saber? Ministério Rema, que é o Ministério da Maria Dalta. Uma das vezes que nós estávamos a buscar a face do Senhor, é algo que eu digo que até agora cativa o meu coração, alegra o meu coração. É algo que aquilo eu digo que não é algo normal, é algo mesmo sobrenatural, é algo que transcende a outro mundo. Eu ansei a buscar a face do Senhor, eu comecei a sentir um aroma que não é um aroma natural, é um aroma que vem diretamente do trono de Deus para nós. É um aroma que vinha, que eu procurava saber de onde é que estava esse perfume. E eu não conseguia perceber, mas mais tarde eu percebi que esse perfume ele vinha através de quê? Através do Senhor. Jesus Cristo. Ele trazia aquele aroma, era um aroma que não é um aroma natural, não é um aroma que pertence a esse mundo, mas é um aroma que vem mesmo diretamente do trono de Deus. Vem um aroma de Jesus Cristo. E aquilo maravilhou meu coração. E naquilo eu comecei também a perceber que Deus estava a me dizer que Ele nos ama de forma tremenda. Então eu digo que algo sobrenatural também que eu senti foi mesmo um aroma. É um aroma maravilhoso, é um aroma que não se fica. Era mesmo um aroma que vinha do trono de Deus. Deus seja louvado, Aleluia. Louvado seja Deus. Glória Como ele diz, a Deus. uma palavra para aquelas pessoas que estão cansadas. Uma palavra para aquelas pessoas que estão oprimidas. Uma palavra para aquelas pessoas que estão a se desesperar, perder a fé, dizendo o Senhor não me responde. Uma palavra para aqueles que querem se aproximar a Deus. Uma palavra aos meus irmãos, a palavra que eu deixo Deus é o nosso verdadeiro tudo. E além disso, que quando nós estamos cansados, nós encontramos repouso em Cristo Jesus. O que eu incentivo durante a nossa peregrinação nesta terra, nós teremos dificuldades, mas a Bíblia ela nos ensina algo muito importante, é que nós devemos olhar ao Senhor. Tem uma passagem no livro de Salmos 121, ela me diz que eu elevo meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro bem presente vem do Senhor que fez a terra. Então, quando você se sente que estás cansado e oprimido, e você deve fazer o quê? Olha para Jesus. Porque quem nos conforta, quem nos dá força para caminhar nesta terra é Cristo. Porque nós somos peregrinos em terras alheias. A Bíblia, isso no livro de Hebreus, acredito que deve ser mesmo Hebreus, ele diz uma passagem muito importante. Se não for Hebreus, acho que é Filipenses 3:20, ele diz que a nossa verdadeira pátria está no céu, de onde virá o nosso Senhor com um corpo glorioso, transformar o nosso corpo glorioso a um corpo abatido. Então, a nossa verdadeira esperança, a nossa verdadeira pátria está lá no céu. Nós estamos nesta terra e nesta terra nós teremos aflições, mas não atenta nas aflições que você vai passar. Quando você passa para uma determinada aflição, é porque você está a se tornar vitorioso. Então, o que eu peço aqui aos meus irmãos, o encorajamento que eu dou é que permaneçam no Senhor, não deixem o Senhor para nada. Sejamos como Jó, sejamos como José, sejamos como Josué, sejamos como Daniel, sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vamos continuar a olhar o nosso Deus, além das situações que nós vamos encontrar. Vamos olhar a Ele, porque Ele é a nossa viva esperança. Oh, evangelista Cristóvão, falei o homem de Deus em Angola que mais admiro. Uma pessoa. O homem de Deus em Angola que eu mais admiro
é apóstolo Mário Adalto. É? Porque eu tive um grande aprendizado com este homem de Deus. E uma das coisas que eu notei neste homem de Deus, a base da humildade. E uma das coisas que eu notei é que Deus lhe concedeu muita sabedoria. E esta sabedoria, se hoje eu tenho conhecimento da palavra, eu dependo deste homem. Se hoje eu tenho conhecimento da palavra, é porque eu bebi numa grande fonte. E esta fonte foi o apóstolo Mário Adalto, porque este é um homem que ele tem muito de Jesus. Eu digo que ele é um exemplo para mim e para a nova geração. E eu digo que, povo, procurem conhecer esse homem de Deus. Eu acredito que muitas pessoas vão aprender a fazer esse homem de Deus. Glória a Deus, homem de Deus. Planos para alcançar mais almas. Tem visto aqui planos, projetos. É imaturo falar, dá para adiantar um plano, um projeto para que alcance, expande o reino dos céus através dos projetos que o Senhor concedeu? Planos, neste momento não tenho mais. Eu preciso, pretendo almejar no meu ministério grandes coisas. Eu não quero estar fingindo só cá em Angola. Eu quero que, por intermédio de mim, da forma que o Senhor já tem me usado, eu quero levar a palavra do Senhor para as nações. Porque eu creio que muita gente precisa de ouvir homens de Deus desta nação. E homens de Deus desta nação, eu sou também homem de Deus desta nação que é Angola. Então eu não quero me fingir só cá, eu quero me fingir em todo o mundo, mas primeiramente começar aqui no nosso país, que é nas províncias, né? Levar a palavra do Senhor nas províncias, porque há muita gente que carecem da palavra, há muita gente que precisa nos ouvir. Então eu preciso. E os projetos, eu sei que o Senhor, com o tempo, hei de dar mais uma entrevista acerca dos planos, acerca dos projetos que o Senhor vai me conceder, mas neste momento ainda não tenho em carteira planos e projetos. Então quero nem sair no nome de Jesus. Deus seja louvado, homem de Deus. Quem quiser contactar, tem um correio eletrônico, tem uma conta no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Instagram, algum endereço que gostarias de partilhar? Sim, eu tenho um endereço nessas redes sociais, no YouTube. Se é necessário, possa acontecer. No YouTube, João Cristóvão. No Facebook, também João Cristóvão. No Instagram, também João Cristóvão. No TikToker, também João Cristóvão. O homem de Deus está disponível para ir pregar em outros ministérios, em outras igrejas, em outras províncias. Estou disponível em nome de Jesus, porque nós estamos aqui com o objetivo de levar a palavra. Estou disponível para pregar em outros ministérios. Estou disponível para a conferência. Estou disponível mesmo para levar a palavra a quem precisa que eu esteja na sua igreja. É só me contactar através dessas redes sociais. E também tem o número, que é o 949 54 71 77. Africeu tem o 950 52 74 01. Esses são meus contatos para quem quero que eu vá ministrar na sua igreja em nome de Jesus. Deus seja louvado, certeza que é a primeira, mas não é a última entrevista. Aleluia. Ficamos por aqui, mas prometendo que em outras oportunidades traremos o homem de Deus, evangelista Cristóvão, confirmado seu ministério publicamente, diante dos homens, diante dos olhos de Deus, diante dos anjos, de outros seres. Então, vamos fechar, vamos terminar por aqui, com promessa de também acompanharmos o trabalho. Nós vamos visitar o ministério, vamos fazer viagem missionária com ele, para fazermos cobertura dos eventos e todas as atividades, para testificarmos que ele realmente é um evangelista em ação e não com muitas palavras somente. Então, evangelista Cristóvão, fecha com uma palavra, um dizer, alguma coisa que está no seu coração e faça a oração de encerramento, por favor. Amém, glória a Deus, homem de Deus.
primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade que foi dado no dia de hoje pelo servo Nicolas, que esta mensagem alcance vidas, que essa mensagem traga transformações, porque o grande objetivo que nós temos nesta terra é alcançar vidas, é transformar vidas. E eu peço que, através desta entrevista, as pessoas sejam tocadas, através desta entrevista, que as pessoas se revêem, não atentam no que verem a passar constantemente isso. Eu sei que é meio a caminhada que as dificuldades acontecerão, é meio a caminhada que situações ocorrerão, mas não atentam, confiam no Senhor. Que eu digo que a nossa verdadeira esperança está em Cristo Jesus. Então, eu só digo que fortalecem sempre no Senhor, buscam sempre o Senhor. Quando tiverem a passar por situações, olhem para cima, olhem para Jesus, chamam a Jesus. Eu digo sempre, louvo a Deus por esta oportunidade que nos dado. Obrigado a Jesus, primeiramente, e obrigado pela vida deste homem de Deus, que me deu esta oportunidade para dar esta entrevista e para ajudar os meus irmãos durante a nossa peregrinação nesta terra. E neste momento eu agradeço também. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Pai, perante a tua presença estou agradecido pela oportunidade que me concedeu de estar aqui para dar uma entrevista. Pai, obrigado que esta mensagem que foi passada aqui, nesta entrevista que toca o coração dos meus irmãos, haja uma transformação. Que o Senhor venha confortar, venha fortalecer meus irmãos. Pai, aqueles que têm o objetivo de alcançar vida, Pai, o Senhor lhe dá essa coragem e força para que possam alcançar, Pai. Senhor, neste momento eu peço também que o Senhor esteja comigo, Pai, seja com o teu servo Nicolas, Pai. Que o Senhor continue a lhe capacitar para que ele traga mais homens de Deus para fortalecer, Pai, aquelas pessoas que querem te conhecer. Senhor, eu só entregar e a consagrar este momento nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor seja comigo, seja com o amado Nicolas, seja com todos que vão ouvir esta entrevista e que a tua graça alcance. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Amém. Que o Senhor seja louvado. Jesus.